Olá, estamos em mais um Sintonia nesta tarde aqui em São Paulo, quinta-feira, sempre às 14 horas. Não importa se você perde o programa, porque ele fica forever no YouTube e na página da All TV no Facebook. E como sempre, eu procuro trazer assuntos que possam fazer bem a você, ao seu redor, a mim principalmente. Estava comentando agora mesmo como eu aprendo com as pessoas que vêm aqui no programa. Não teve um assunto até hoje que eu falasse assim, esse aí não me serviu. Todos serviam. Até eu tô achando que eu vou ficar meio louca, né? Porque eu tô aprendendo tanta coisa nova que tem que reciclar isso, administrar, compartilhar. Porque eu pergunto a você, adianta a gente adquirir conhecimento e guardar só para si? Adianta adquirir conhecimento, ver o que nos serve de fato e compartilhar. E hoje, o assunto que eu trago é muito importante. Às vezes as pessoas se sentem na vida sem saída. Você já não teve uma situação dessa? Sim, fala, nossa, eu tô com um problema, não vejo saída. Existe uma saída. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu trouxe a psicóloga, escritora e um monte de outras coisas que não dá nem para citar, Rebeca Fischer, que já esteve aqui no comecinho do Sintonia falando sobre autoestima. Vai lá e procura, tá? No YouTube, Rebeca Fischer, Autoestima, Sintonia. Vocês vão amar. E hoje ela veio falar do livro que ela lançou com esse título, Existe uma Saída, que quando eu comecei a ler, falei, não, ela vai ter que falar disso no programa. Embora eu já tivesse passado por todos os cursos, aqueles exercícios que ela comenta lá, realmente é de uma simplicidade e de uma fácil compreensão que você lê o livro assim em 2 dias. E eu queria agora apresentar a minha querida Rebeca Fischer, que veio aqui hoje contar do seu livro. Dá um oi para os nossos internautas. Oi, muito prazer, legal estar aqui de novo com Não você. Não é? Não, eu acho que você, obrigada. Rebeca, você assim, com o conteúdo que você tem, você sabe que você podia estar aqui uma vez por ano, uma vez cada 6 meses. Eu gostaria. Não, mas olha, tenha aqui um canal aberto para você. Obrigada, estou muito Hoje feliz. nós viemos falar... Bom, deixa eu só falar um pouquinho da Rebeca, né? Ela além de escritora, ela é psicóloga, tem atendimento no consultório e ela também atua na Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística há 25 anos. Sim, senhora. Dá cursos lá, practitioner, master, tudo que você imaginar. Então ela é muito preparada nessa área e posso dizer que eu já passei pela mão dela. E foi muito bom, não é, Rebeca? Que bom. Rebeca, conta pra mim, o que fez você decidir escrever esse livro em que você condensa muitos conhecimentos de neurolinguística? Bom, esse livro, ele foi um sonho que eu realizei, porque eu queria que as pessoas tivessem contato. Nem todo mundo pode fazer terapia, nem todo mundo pode fazer treinamento e os Verdade. cursos que nós damos. Então eu queria que as pessoas soubessem como é fácil lidar com essas dificuldades do dia a dia. Uhum. Então esse livro foi escrito para essas pessoas, para todas as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre a vida, sobre como resolver essas questões, mas principalmente para essas pessoas que não tinham acesso a outros meios de informação. Inclusive lá você cita, né, você dá exemplos de como você já teve oportunidade, através da programação neurolinguística, curar muitas coisas, né? Você acha a neurolinguística não é arma, porque arma é uma coisa ruim, uma ferramenta? Isso. Tá certo? Me corrija aqui. É ferramenta. Ferramenta que serve para qualquer pessoa? Todas as pessoas que estiverem buscando ajuda, elas vão ser beneficiadas, né? E elas são ferramentas simples, você usou o termo certo, é ferramenta. Tanto que nós dizemos no curso, ou mesmo com quem vai buscar uma terapia, que nós vamos colocar várias ferramentas e para aquela situação X eu tenho essa ferramenta. Ou seja, a pessoa não fica dependente desse trabalho, ela aprende a usar a ferramenta. Certo. Aliás, a programação neurolinguística ela é conhecida como manual de instrução do proprietário. Ah, é? Como eu funciono? Como é que Porque nós nascemos sem um manual, não é verdade? E às vezes muitas coisas nós aprendemos a gente acerta, a gente erra, né? E é muito mais fácil quando a gente tem uma orientação. Sem dúvida. E a gente pode falar que a programação neurolinguística é uma ciência da comunicação?
É uma ciência da comunicação. Por onde tiver ser humano, ela vai ser aplicada. Então, no passado, era mais o pessoal da saúde, da área da saúde, que fazia esses treinamentos. Hoje, o pessoal de esporte, de empresas, as pessoas ligadas a qualquer outra área vai ser beneficiada, porque é comunicação que está envolvida. Melhora o desempenho das pessoas, né? Parece que destrava algumas coisas, né? Exatamente. Você falou a palavra correta, destrava. Destrava. Como que eu destravo? Como que eu viro a chavinha? E o que é que faz, por exemplo, a neurolinguística, que eu também já fiz vários cursos, ela é muito eficiente e ela não é que é imediata, às vezes pode demorar um pouco, mas um tratamento convencional, a pessoa faz terapia há anos e para cair uma ficha e resolver uma questão. E mesmo no seu livro, que nós vamos mostrar aqui, ó, gente, existe uma saída, esse livro é espetacular. Aqui você vai ter conhecimento de técnicas e ferramentas que resolvem, por exemplo, fobias. Essa fobia que me trouxe, por exemplo, para essa área. Ah, é? Porque eu tinha duas fobias e eu não conseguia resolver. E quando eu fiz minha formação em programação neurolinguística, elas desapareceram. Você pode citar quais eram as fobias? Aranha e altura. É mesmo? Bom, aranha tudo bem, mas altura... Eu fui ter consultório no 17º andar de um prédio depois disso. E a minha janela ia até o chão. Jamais então eu me sentiria à vontade antes de ter feito esse trabalho, né? E eu era psicanalista antes, eu trabalhava com psicanálise e eu não tinha conseguido resolver essas questões com a psicanálise. A psicanálise é excelente, mas para algumas questões a gente não encontra E o que faz a PNL ser mais imediato o resultado? Ela é focada, ela é objetiva. Você pode vir buscar, você pode estar em crise existencial, mas nós vamos focar em alguma coisa para dar o início, para dar o start do trabalho. Para ver onde está a chave que vira. Então, por exemplo, você quer começar pelo teu trabalho, pela tua profissão, pelos relacionamentos, pela sua saúde, e assim ela é objetiva. E no caso, por exemplo, de saúde, de coisa física, ela também é eficaz? Ela é eficaz, porque essas doenças começam na mente. Né? Mente sã em corpo são. Já dizia o profeta. Pois é. Então, quando nós estamos bem, emocionalmente bens, o nosso corpo está bem, né? E não quer dizer que a gente não vai adoecer, porque nós somos humanos. Mas quando a gente adoece, a gente consegue se resgatar e recuperar mais facilmente, sabendo como lidar com a situação. Nesses anos de atendimento, que você é psicóloga há 30 e... Nem conta, né? Não vamos nem fazer conta. Tem mais de 30. Você passou a utilizar PNL e você teve alguma resistência de algum paciente que que se submeteu e não adiantou? Olha, existiu alguma coisa assim? Tem pessoas que têm uma resposta imediata mesmo. Tem algumas outras pessoas, porque nós precisamos considerar o timing da pessoa, o tempo. Algumas pessoas resolvem 1, 2 sessões, sim. Outras pessoas vão demorar 2 meses, talvez 3 meses. E tem algumas que não têm paciência para isso. Algumas pessoas não têm paciência. Sabe o que acontece? Algumas pessoas, elas querem outro tipo de ferramenta. E você respeita, e você encaminha. Às vezes nós recebemos pacientes que precisam de um psiquiatra, que precisam de uma medicação. Então, nesse sentido, eu, psicóloga, não posso ministrar. Não pode ministrar. Ministrar. Mas, em paralelo, você pode estar ajudando a pessoa. Sim, aí eu trabalho junto com o psiquiatra. Entendi. Paralelo com o psiquiatra. Então, eu, paralelo com ele, nós fazemos o trabalho de resgate desse ser humano. Então, na escala de adultos, a gente entende que o adulto se submete àquelas técnicas que você vai falando. No caso de crianças, é eficaz a PNL? O meu foco não é criança, mas é eficaz e eu diria que é até mais fácil, sabe por quê? A criança não tem censura. A criança não fica pensando assim, mas sou eu que estou respondendo? Ou quem é que está falando? A criança entra e embarca. Quanto mais nova é a pessoa, mais fácil é a resposta. Entendi. E aquela frase, né? Se você tem o mesmo comportamento... Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Ou seja, quer um resultado diferente? Faça algo diferente. Essa frase, gente, é fantástica. Comece a aplicar isso na sua vida, porque as pessoas às vezes reclamam, né, Rebeca, assim, nossa, mas sempre acontece isso comigo. Mas o que é que você está fazendo para gerar isso? Não é isso? Outra frase que eu gosto muito da PNL é: atrás de toda ação tem uma intenção positiva. Você pode explicar isso pra gente? Atrás de todo comportamento tem uma intenção positiva. Para algumas pessoas é um desafio esse pressuposto, porque pensa assim: a pessoa ela me maltratou,
né? Então ela queria me prejudicar. Antes dela te prejudicar, ela tinha um ganho. E talvez, ou muitas vezes, ela só sabia fazer dessa maneira. Uma pessoa que passou a perna na outra no trabalho, prejudicou, a outra foi prejudicada. Só que o que essa pessoa ganhava? Autoestima, reconhecimento, e ela não tinha outra maneira de conseguir isso. Não quer dizer, ok, dá outra face para bater. Não quer dizer abrir a porta das prisões e todo mundo ter uma intenção positiva. Nós vivemos numa sociedade que existem regras e que elas devem ser cumpridas. Eu preciso respeitar o outro. Só que quando alguém me machuca emocionalmente, se eu entender o que ação estava por trás daquele comportamento, qual era a intenção, o que movia a pessoa naquele comportamento, eu vou entender mais facilmente. Que não era para me prejudicar, era para ganhar alguma coisa. Era em favor dele mesmo. E aí a gente descobre uma coisa: o centro do universo não é o nosso umbigo. Ah, isso é verdade. É doloroso muitas vezes. Não é? Outro dia eu comentei, eu falei essa frase, porque eu falo essa frase na minha palestra. Depois veio uma pessoa e falou assim, como você vem falar que intenção positiva para tudo, de qualquer comportamento, e o ladrão que assalta, o outro que estupra? Calma, Beth. Assim, para você, socialmente, não é aceito. Lógico. Porém, para a pessoa que está furtando, roubando, ele quer algo que você tem, ele não. Provavelmente ele pode não ter tido as mesmas condições que você teve. Então, a gente não está justificando maus comportamentos, né, Rebeca? A gente está dizendo que existe sim. E é interessante, principalmente casais, né? Quando o outro para um pouquinho assim, qual que é a intenção positiva? Não fica melhor a discussão? Fica muito mais fácil entender que a pessoa não está naquele comportamento para me prejudicar, mesmo porque casou comigo ou está comigo, escolheu isso. Mas ganha uma coisa que ele não sabe de outra maneira. E quando eu percebo isso, nós podemos começar a dialogar. Aí entra a parte da comunicação. Conflitos acontecem quando mensagem enviada é diferente de mensagem recebida. E existe a todo momento isso. Verdade. E fala quanto que é a porcentagem sobre o que é falado e sobre o que é o não verbal? Então, existe hoje até estudos que são um pouco contraditórios. Mas, vamos dizer de um modo geral, 7% são palavras. O resto, 7%? O resto é como ela é dita e o nosso não verbal. Porque eu posso estar incongruente com o que eu estou falando. Se eu falar para você assim, nossa, eu tô animada hoje. É verdade. Ou então falar assim, gente, vocês não sabem como que eu tô deprimida hoje. Nossa, tô tão triste. Tô tão deprimida, tô tão triste. Isso é uma incongruência. É uma incongruência quando... Mas é importante que a gente considere que tem uma parte nossa que está dizendo algo que o nosso corpo está mostrando diferente. E isso faz mal, né? E isso, quando a gente entende, a nossa vida fica congruente. Percebe? E isso tudo é assunto que a gente ensina, por exemplo, no curso de comunicação, até mesmo no curso de formação que é o practitioner, né? São coisas que eu escrevo no livro. O interessante desse livro, eu estou fazendo bastante propaganda porque eu gostei demais, mandei até foto para você quando eu estava lendo. O livro, ele aborda algumas técnicas da programação neurolinguística que você acaba podendo fazer junto. Enquanto a Rebeca está relatando o caso de uma paciente, eu experimentei fazer isso, Rebeca, e foi muito bacana. Lá você fala também de hipnose. Você tem formação em hipnose? Então, a hipnose, ela inclusive, ela é um capítulo da programação neurolinguística, que é a hipnose ericksoniana, de Milton Erickson, que é uma hipnose consciente. Por exemplo, poucas pessoas sabem que quando a gente está dirigindo, nós estamos em estado alterado de consciência, ou seja, estamos hipnotizados. Como assim? Você sabe todos os comandos que você faz, quantas vezes você freou, quantas vezes você... Não, quem fez isso foi o seu inconsciente competente. Foi o piloto automático. Foi o piloto automático, ou seja, você estava em estado alterado de consciência. Então, estar em estado alterado de consciência é estar hipnotizado. Existem outros tipos de hipnose, tá? Então, eu fui buscar mais formação em outros tipos de hipnose, por exemplo, a hipnose condicionativa, que é muito parecida com a hipnose ericksoniana. Ela aborda, por exemplo, alguns aspectos que a pessoa está sofrendo, está fazendo a pessoa sofrer, e estando num estado relaxado, né, alterado de consciência, em hipnose, você recebe alguns comandos e entram no seu inconsciente para você ter respostas melhores para aqueles determinados comportamentos. Por exemplo, uma pessoa que come muito e que não tem controle sobre isso.
Então, ela recebe alguns comandos de todas as vezes que você se sentir fome, X, você vai fazer X, por exemplo, beber água, por exemplo. Isso enquanto ela está lá em beta, estado né? alterado, delta, né? Estado alterado de consciência. Algumas pessoas, elas ficam mais superficiais e outras se aprofundam mais. Depende do grau de confiança que ela estabelece exatamente com o terapeuta. Mas é uma ferramenta incrível também. E lá na sociedade também tem curso de hipnose? Tem o curso de hipnose, que são... dentro do curso Practitioner tem um módulo de hipnose, mas nós temos cursos maiores de 3, 4 dias, só focado em hipnose. Inclusive tem uma técnica, não sei também se vou chamar assim, tem spa mental, né, com a neurolinguística. Porque diz que a gente emagrece na cabeça, gente, não é o corpo que tem que emagrecer, você tem que pensar, o que é isso? Essa questão de emagrecimento é um tripé. Então, eu sempre digo, primeiro precisa emagrecer na cabeça para depois emagrecer no corpo. Eu vou dar um exemplo. A pessoa fala assim, olha, fruta você pode comer à vontade. Aí a pessoa fala assim, eu posso comer uma bacia de caqui? Não, uma bacia de caqui é pensamento de gordo. Eu vou comer um caqui, se eu tiver com vontade eu vou comer outro caqui. Uma bacia de caqui é pensamento de gordo. É verdade. Não é verdade? Então assim, a pessoa que começa a emagrecer na cabeça, ela começa a perceber que o mundo não vai acabar, que ela não precisa comer absolutamente todo o prato, que ela pode comer devagar. As pessoas que são magras autênticas, elas comem de tudo e não engordam por quê? Ela nunca fez associação de comer e engordar. A pessoa que está em dieta fala, não posso comer porque eu vou engordar. Ela já mandou o recado pro cérebro, engorde, né? E o cérebro segue instruções. Então, a pessoa magra autêntica, ela não faz associação de comer e engordar, porque quando ela está com fome, ela come, quando ela está com sono, ela dorme, quando ela está com sede, ela toma água. Então, ela tem um pensamento de magro, né? Então, o emagrecimento, e eu tenho um capítulo que eu falo de emagrecimento, é um tripé. É primeiro na cabeça, depois é a sua alimentação e são exercícios físicos. Porque é uma questão matemática. Eu ingerir mais do que eu consumi, vai ficar em algum lugar. A balança vai ficar esquisita. Mas é muito importante que muitas pessoas estão fazendo cirurgia bariátrica sem trabalhar com a mente. Não adianta, É um perigo, sabe por quê? A pessoa vai substituir muito aquele comportamento por um outro vício. Pode ser a bebida, pode ser droga, é muito perigoso, pode ser compras. E outro dia eu vi um termo assim que é uma mutilação, né? Fazer esse tipo de operação, porque você está tirando um pedaço da pessoa. Todo tipo de cirurgia é delicado, delicado. Então é preferível muito antes de fazer isso eu diria que o trabalho do psicólogo junto com o médico, ele ajuda muito no resultado das cirurgias. Muito, porque prepara o paciente para o que vai acontecer. A pessoa está anestesiada e anestesiada, se ela não foi preparada, ela não sabe a diferença de um açougueiro por um cirurgião. Não faz sentido? Faz muito sentido. Então, um pré-operatório, um pós-operatório é muito importante. Qual que foi o caso mais inusitado que você já tratou e teve um resultado? Você teve um aqui, não sei se é esse que você vai citar, muito engraçado, né? Que a gente não imagina o que a pessoa pode fazer. Conta pra nós um caso. Qual que será que você está pensando? Ali tinha vários. Conta um assim que você acha que foi interessante. Um caso muito interessante que eu encontrei e eu que não pude acompanhar, porque infelizmente o marido da pessoa proibiu ela de fazer terapia. Assim, mesmo? Ninguém amarra ninguém. Mas peraí, né? marido pode proibir? Não, então a pessoa se permitiu, né, isso. Porque isso é uma outra coisa que a PNL trata, né? Pois é. Ninguém manda em ninguém. Mas esse caso era interessante, porque era uma fobia de açúcar. Eu nunca tinha visto isso. Acho que é esse. Mas um caso interessante, assim, de uma pessoa que emagreceu 44 quilos em 4 meses, por uma vingança. Como assim? Uma vingança. O namorado falou que ela gostava dela como ela era, mas tinha vergonha de apresentá-la para os amigos. E é claro que ela ficou muito mal, terminou e resolveu mudar, emagrecer, fez uma imagem desejada do que ela queria, que é o que nós ensinamos numa técnica que se chama Swish. Ela imaginou como ela seria magra, linda, deixa a foto no espelho, fica olhando. Como ela nunca tinha sido. Ela fez a imagem desejada dela. E o gatilho que disparava ela comer, que era o prato de comida, né? Ela imaginava a imagem desejada, né? E aí, ela emagreceu 44 quilos em 4 meses. Nem é saudável e nem é recomendável. E ela se manteve. Mas ela fez isso, fazendo exercício, parando de comer?
E emagrecendo na cabeça. Mas ela emagreceu na cabeça. É claro que ela fez exercício, é claro que ela também cuidou da alimentação. Né? Ela falou, fechei a boca, né? Quem tá 45 quilos acima do peso come o tempo todo. Sem dúvida. E só uma perguntinha, ela ficou com o namorado? Não, ele se tornou o melhor amigo dela, porque foi ele que estimulou, ela nunca imaginou que ela poderia ser magra, porque ela dizia que ela já era gordinha desde que nasceu, uma bolinha, e ela tinha um namorado super bom garfo, mas ela falou assim, eu o acompanho e agora eu sei queimar. Olha muito só, interessante, né? E me fala, qual é a técnica assim, mais eficaz de toda essa programação neurolinguística ou não tem uma the best? Olha, sabe por quê? Eu tenho as que eu prefiro, então, mas não quer dizer que vai ser melhor para aquela pessoa. Entendi. Existe uma técnica que se chama reestruturação em 6 passos, que é para mudar sintomas, é para melhorar comportamentos. Então, digamos que eu tenho um comportamento que eu não gosto muito, sou agressiva quando falam alto comigo. Isso me incomoda. Quando eu tenho consciência disso, eu posso mudar. Aliás, isso é uma observação importante. Nós só podemos mudar qualquer comportamento se eu tenho consciência dele. Se o vizinho está me falando que eu sou agressiva, mas eu não me encontro assim, eu não vou mudar nunca. Então, essa técnica, ela vai trabalhar com comportamentos e por trás dela tem o pressuposto que você já falou. Se todo comportamento tem uma intenção positiva, a dor de cabeça que eu estou sentindo tem uma intenção positiva. É um alarme. É como se no meu painel do carro liga uma luzinha e eu ignoro. Pode ser que eu fique sem gasolina, pode ser que o meu motor vá fundir. Né? Então, a dor de cabeça é um alarme. Se eu parar para entender qual a intenção positiva daquela parte que é responsável por esse comportamento, pode ser assim, você não almoçou, faz 6 horas e você não se alimentou. Deu a dor de cabeça para mostrar que está faltando alimento. E aí eu consigo essas mudanças. E você tinha comentado uma coisa sobre a velocidade dessas técnicas. O que acontece? O cérebro, ele é muito esperto, Beth, e você sabe disso. É o maior computador do mundo. Se ele instala uma fobia em frações de segundos, porque a pessoa ficou presa num elevador, ela não precisa de anos de terapia para mudar isso que surgiu lá dentro. Pode ser uma claustrofobia, um desconforto em lugares fechados. A gente ainda não sabe fazer em frações de segundos, mas às vezes em uma sessão de 1 hora, em 2 sessões, você consegue mudar absolutamente tudo. Não é apagar o que aconteceu. Não é um exercício para perder a memória, eu apago lá. É modificar a maneira como foi arquivado. Porque, Beth, se você e eu estivéssemos no elevador e ele deu uma pane lá, eu me traumatizei e você não, o que aconteceu? A maneira que você registrou foi diferente da minha. Você deve ter falado assim, nossa, que sensação gostosa. E eu falei, ai, que medo, vou morrer. Né? As pessoas não vão em montanha-russa para sentir essa sensação? Exatamente. Então você pode ter sim, falar assim, ai, parece montanha-russa. Né? Deu lá um solavanco no elevador, vamos dizer assim. E a outra pessoa achou que ia morrer. Achou que ia morrer, ficou registrado assim no sistema, no cérebro, e não foi atualizada essa informação. E isso aconteceu lá quando ela era pequena, cresceu com aquilo. Cresceu com aquilo. Então, dentro da programação neurolinguística, o que nós fazemos? Atualizamos programas que estão obsoletos. Mantemos aqueles que estão ok. Digamos assim, o computador está lá no Windows 5, está precisando ir para o Windows 6, 7, isso a gente tem que fazer e a PNL ajuda muito. Né? E isso é fantástico, porque para mim, me surpreendi quando eu descobri. Eu não imaginava que a gente tinha programas que estavam obsoletos. A criança que com 4 anos ouviu que era perigoso conversar com o estranho, e ela, ela age dessa forma, porque quando ela tem 4 anos, bem, né? Só que com 30 anos ela é tímida, não se relaciona com ninguém. Não estou falando que timidez seja problema, mas pode ser que ela não consiga falar com alguém, porque ela não foi apresentada, porque lá dentro tem um alerta de é perigo, é perigoso, é perigoso. Falar com estranhos. O que é falta? Atualizar essa informação. Agora ela é adulta e ela não corre mais esse perigo. É a ressignificação, a ressignificação. E é rápido. Nesse sentido, parece até mágica. Eu percebo mesmo. Eu sou bem suspeita. E sou muito grata à Rebeca, à Valquíria Coelho, ao Gilberto Cury, o presidente da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística no Brasil, porque a PNL, ela foi um dos pilares, Rebeca, que me trouxeram de uma crise abençoada, de uma doença magnífica, que com ela e a antroposofia, que você também conhece, veio aqui recentemente, a doutora Ana Paula, esses 2 pilares me sustentaram e sustentam, porque, para mim, como é que você mostra que você é uma pessoa sábia? Você adquire um conhecimento, vê se ele te serve e
aplica, pratica. Adianta eu ter estudado tudo isso, neurolinguística, fazer todos os cursos e não aplicar na minha vida? Hoje, as pessoas falam, nossa, mas eu me interesso como você está falando. Por quê? Eu estou usando o Rapport. Não é, Rebeca? Exatamente, que é uma ferramenta incrível. E o mais interessante que eu achei da PNL, se é uma ciência da comunicação, não é apenas a comunicação com os outros. A primeira comunicação é consigo mesmo. É a intrapessoal. Não é isso mesmo? Eu posso me comunicar muito bem com as pessoas, com uma plateia de 3.000 pessoas. Eu lido muito bem, só que eu não entendo a minha comunicação, eu comigo mesma. Quando eu tô com esse desconforto, quando eu acordo que eu não tô legal, eu não sei identificar o que é. E quando eu aprendo, eu vou identificar o que é isso que eu tô sentindo. Quando eu sei o que eu tô sentindo, já é o primeiro passo para ir buscar resolver, a solução. E quando você fala, não adianta nada conhecer se você não aplica. É verdade. Né? Se você conhece e não aplica, você não conhece. Não conhece. Porque tá só na teoria. Me conta, onde é que pode adquirir seu livro? Esse livro ele está em todas as livrarias, você pode encontrar digitalmente, cultura. Tem e-book? Já tem o e-book também. Legal. E vai estar na Bienal. Nós estaremos na Bienal, gente. Nós duas estaremos na Bienal, você no sábado e eu no domingo, e isso é um orgulho que eu tenho, assim, maravilhoso. E eu queria pedir aqui para nossa produção, tem uma música que eu fiz, chama-se Em Nome das Rosas, que fala da mulher que luta, que ousa, que vence. Estou aqui na frente de uma, da mulher calada, contida, safada, danada da vida. E eu trouxe essa canção hoje porque a Rebeca, quando eu estava compondo essa canção, a gente estava num fim de semana entre amigos e eu me lembro que ela me deu uma frase. E eu vou tocar ela de novo para que ela identifique. Você vai conseguir lembrar que frase? Que ela inseriu uma frase na minha música. Então eu tenho o maior orgulho de apresentar essa canção para você. Vamos lá, Paulo. São tantas as rosas das quais falaria, se em todas as rosas sentimos Marias, glórias, vitórias, violetas tardias, com sabor de corpo perfumam a alma. Juntando as rosas, são tantas Marias, tão cheias de graça, acolhem quem passa, decifram mistérios, espalham magia, só guardam no peito calor e perdão. Trilham a vida bem mais do que um chão, não importa seu nome, mas seu coração. Glórias, Marias ou todas as rosas, têm força, têm raça, são iluminadas, caladas, ousadas, danadas da vida, dominam a estrada como um furacão, safadas, contidas, levadas na brisa, agarram a vida com fúria e paixão. Não importa seu nome, mas seu coração. Glórias, Marias ou todas as rosas, têm força, têm raça, são iluminadas, caladas, ousadas, danadas da vida, dominam a estrada como um furacão, safadas, contidas, levadas na brisa,
agarram a vida com fúria e paixão. Agarram a vida com fúria e paixão. Agarram a vida com fúria e paixão. A minha neta. Gente, agora a Rebeca vai falar qual foi a frase que ela me ajudou nessa música. Você vai falar. Você quer que eu fale? Decifram mistérios e espalham magia. Demais, né? É de mulher isso, Não né? é? É muito feminino. Adorei a frase, adorei que você veio aqui. Obrigada. Tenho certeza. Quer deixar aqui um contato que você atende em consultório? Vai ter gente me ligando, eu prefiro que ligue para você. Diga lá qual é o seu contato, o site que você quer passar, e-mail? Eu tenho o site que é www.pnlinstantânea.wordpress. Ah, né? que legal. Que eu tenho alguns artigos, o livro que eu acho que é bacana, né? Tá. E eu tenho rebecafischer@uol.com.br, que é o meu e-mail. Uhum. Né? Então, esses contatos já Gente, são se você tem acessíveis. alguma fobia, se tem alguma questão para resolver, essa é a cara, tá? Obrigada. Deixa aqui uma mensagem para os nossos internautas. Olha, a mensagem é uma mensagem de amor, né? Ame-se, né? E permita-se ser amado. Eu acho que isso é muito Não precisa falar mais importante. nada, né, Rebeca? Ela falou tudo, né, gente? E você tem sensação que você já está na sua missão? A minha missão, que eu estou sempre atualizando, é fazer a diferença na vida das pessoas. Então, obrigada pela oportunidade de Imagina, vir. prazer estar aqui. E a oportunidade de fazer diferença na vida das pessoas, através do livro, através das consultas, através dos treinamentos. Nesse sentido, eu me vejo caminhando na minha missão. E eu pergunto para você, você já sabe qual é a sua missão? Eu e a Rebeca aqui já sabemos. Então, deixamos essa pergunta. Qual é a minha missão nessa vida? Amor é tudo. Agora, faça um pouquinho mais. Até a semana que vem. E obrigado pela sua audiência, que está bombando. Até mais.